Olá pessoal, nesta aula vamos refletir sobre a composição do balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados e exercício de acordo com a legislação brasileira. Gostaria de justificar logo de início que é de responsabilidade do setor contábil a elaboração desses dois documentos, mas uma análise criteriosa favorece aos responsáveis pelo setor administrativo em suas decisões. Maiores fundamentações acerca da elaboração desses dois documentos serão discutidos nas disciplinas que envolvem a contabilidade. O balanço patrimonial tem a finalidade de evidenciar qualitativamente e quantitativamente a posição patrimonial, econômica e financeira de uma entidade. Ele está dividido em duas colunas: a da esquerda, que contém o ativo, e a da direita, que contém o passivo, o qual, por sua vez, se divide em duas: as obrigações pertencentes à entidade, antigamente chamado de passível exigível, e o patrimônio líquido, que se refere à situação líquida do patrimônio. O ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela empresa, e o passivo compreende as obrigações financeiras da empresa com o Estado, seus funcionários e com outras empresas. Já o patrimônio líquido consiste na diferença positiva ou negativa, no caso de passível a descoberto, entre o valor do ativo e do passivo, ou seja, o capital que a empresa possui. No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. Para facilitar o entendimento dessa classificação, demonstramos o balanço patrimonial como a distribuição dos grupos de contas, conforme determina a Lei nº 6.404 de 1976. De acordo com a Lei 6.404 de 1976, o ativo está dividido em dois grandes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante, são classificados as contas que representem as disponibilidades, ou seja, os valores numéricos representados pelas contas caixa, banco conta movimento e outras que representem os equivalentes de caixa. Já ativo não circulante serão classificadas no balanço patrimonial nos seguintes subgrupos: ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte ao do balanço patrimonial, tais como notas promissórias decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado feitas a longo prazo, etc. Os direitos derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos à sociedade coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da empresa. Em investimentos, as contas representativas das participações permanentes em outras sociedades, ou seja, o investimento feito pela empresa ao tornar-se sócia de outra empresa. Na prática, são direitos que geram receitas para a empresa, independentemente de suas atividades operacionais. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa. No intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da empresa. Esse grupo abrange as contas representativas dos recursos aplicados em bens imateriais. No ativo, as contas representativas dos bens e direitos serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Em outras palavras, a conta que virá em primeiro lugar no ativo será sempre aquela que puder ser transformada em dinheiro mais rapidamente. Observe o modelo de balanço patrimonial apresentado. No ativo circulante, temos os valores referentes a caixa, clientes, bancos, aplicações e estoque. No realizável a longo prazo, temos créditos judiciais. No ativo permanente, temos os valores correspondentes às máquinas e equipamentos, veículos, móveis, instalações e equipamentos de computação. Agora que já refletimos a respeito dos ativos da empresa, representado no balanço patrimonial, vamos fazer algumas considerações acerca do passivo, onde temos o passivo circulante e o passivo não circulante e também o patrimônio líquido. No passivo circulante, serão classificadas as contas representativas de obrigações da empresa. Por exemplo, obrigações a fornecedores, compreendem os compromissos decorrentes da compra de mercadorias, matérias-primas, insumos industriais, entre outras. Empréstimos e financiamentos compreendem os compromissos assumidos pela empresa na captação de recursos financeiros, visando normalmente financiar seu capital de giro. Tributos a recolher compreendem os compromissos assumidos pela empresa juntos aos governos federal e municipal. Obrigações trabalhistas e previdenciárias compreendem os encargos que a empresa tem para pagar os seus funcionários ou a recolher aos órgãos públicos em virtude das relações de emprego que mantém. Participações e destinações do lucro líquido compreendem os compromissos da empresa decorrentes da parte do lucro líquido apurado que deve ser pago aos sócios. Outras obrigações compreendem as demais obrigações de curto prazo assumidos pela empresa. No passivo não circulante, serão classificadas as contas representativas de obrigações da empresa, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo não circulante, cujo vencimento ocorrerá após o término do exercício seguinte ao balanço patrimonial. As contas do patrimônio líquido serão classificadas no balanço patrimonial da seguinte forma: a conta do capital social, que deverá discriminar o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada pelos sócios ou acionistas. As reservas de capital, que deverá ser as contas que registrarem. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição, o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Os ajustes de avaliação patrimonial. As reservas de lucros. As ações em tesouraria, os prejuízos acumulados. Agora que você já teve contato com os itens que compõem o balanço patrimonial, vamos falar um pouco de outro documento de análise, que é o demonstrativo do resultado do exercício. O artigo 187 da Lei 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, instituiu a demonstração do resultado do exercício, a qual tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de relações realizadas no determinado período. De acordo com a legislação, as empresas devem, na demonstração do resultado do exercício, discriminar a receita bruta das vendas de serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos, a receita líquida das vendas de serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto, o lucro ou prejuízo operacional, o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto, as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Em resumo, os dados registrados na DRE, demonstrativo do resultado do exercício, oferecem uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Eles são fundamentais para auxiliar a empresa a realizar medidas de ajustes. Por exemplo, se o lucro da corporação num determinado período for muito baixo, pode-se pensar em corte nos custos ou aumento nos preços, embora sejam elaborados anualmente para fins de legalidade. Em geral, são feitos mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais. Lembrando que todas as empresas de capital aberto são obrigadas a divulgar publicamente suas demonstrações. Na aula de hoje, realizamos reflexões acerca da elaboração do patrimônio, do balanço patrimonial e também do relatório de demonstração do resultado de exercício, documentos que são fundamentais para a administração financeira, pois evidenciam a lucratividade e a rentabilidade da empresa. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.